Olá, o meu nome é Terezinha, sou influencer, atriz e modelo. E eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Além de um amigo de basicamente 20 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer mestrado e doutorado juntos, e ele, assim, um professor formidável, escritor, e aquele que tudo que você pergunta, ele tem uma resposta. Alan Rangel, gratidão, viu? Muito bom te rever aí. Muito bom mesmo. Perfeito. Alan, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, quando que aflorou em você essa parte de lecionar, como professor, e também nas profissões, o que influenciou para você ir para a área de tecnologia? Ok, Andy. Bom, primeiramente, olá a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado. A minha última entrevista lá na Clique TV, lá na Paulista, foi há 14 anos atrás com você, saudades também. Aqui você não tem noção como aquela entrevista, e aquele momento que eu estava vivendo ali, que foi um momento de transformação na minha vida, que depois eu te conto com detalhes, mas assim, a tua editora, a tua TV ali, como tudo aquilo ajudou muito no meu crescimento profissional, demais mesmo, então gratidão. Cara, quando eu cheguei aqui hoje, não sei se quem está assistindo aí sabe, mas a gente está na Selva Corá. Isso. E a minha família toda cresceu aqui na Selva Corá. Ah, então você já conhecia o bairro aqui tudo, que legal. Não, pra você ter uma ideia, eu estou até arrepiado aqui, que a minha avó, quando eu nasci em 79, aqui a casa da minha avó é do outro lado da rua, aqui de onde você está, do outro lado da rua. Assim, eu olhei a casa, assim, eu nem acreditei, assim, tá até com o mesmo piso na garagem, assim. Legal. E aí, tem um vídeo no YouTube meu pessoal, numa conta pessoal minha, que eu peguei aqueles filmes que eram da época do Super 8, Super 10, não sei se você lembra, aqueles rolos, passei para VHS lá atrás, depois eu converti quando eu saí daquelas placas de computador, que eram aqueles hardwares que você passava do videocassete para dentro do PC. E aí um dia eu peguei esse arquivo e falei assim, caramba, eu desde criança curioso, mexendo em equipamento para ficar convertendo esse vídeo, eu vou jogar ele pro YouTube aqui, para dar uma eternizada aqui no YouTube. E passei esse vídeo. E esse vídeo justamente é aqui na Selva Corá, passeando de mão dada com uma tia minha. Tá? Então quando eu cheguei hoje, assim, memória de aquela coisa de infância, que assim, bom. Eu olhei. E aí responde ao que você perguntou, o que 80% do que a gente é hoje em tudo, na vida pessoal, profissional, tudo está ligado às nossas crenças, Sim. Então eu aprendi isso com vocês lá na Universidade da Flórida, na FCU. E o meu avô, ele sempre me incentivou, vendo que eu gostava, Diferente daquela coisa, quando os pais obrigam o filho a gostar de uma coisa, uma coisa, ele percebia que eu tinha a aptidão para aquilo, radinho de pilha, aqueles de plástico, ele mandava abrir, soldar, queimar o dedo com a solda, estanho, desde pequenininho. Apertar os parafusos certinho. E aí tudo que a gente vê, ouve e sente na infância, de 0 a 8 anos, até 12 ali, ele vai ditar muito o teu futuro, Muito. Verdade. Então, esse momento que a gente está aqui agora podia já estar sendo desenhado lá atrás, E essa questão da coisa com a eletrônica, tudo, então meu avô sempre falava assim, olha, ele vai ser um engenheiro eletrônico. Ele falava para todo mundo. Que legal. Porque ele me levava aos lugares e falava assim, você vai ser engenheiro eletrônico. Que legal. E eu falava, e meu avô trabalhava com área contábil e econômica, e eu falava assim, poxa, de onde que ele está tirando isso, Que eu vou ser engenheiro eletrônico. E aí realmente, quando chegou nos meus 8 anos de idade, a minha mãe levou um computador para casa, era uma linguagem basic e tal, e minha mãe levou um computador que o médico que ela trabalhava, minha mãe trabalhava numa clínica de cardiologia, e eles trocavam o computador sempre, isso já lá nos anos 80, que precisava sempre atualizar e tal.
E ele dava o computador para minha mãe levar para casa para ela treinar e eu acabava fuçando ali. E naquela época era assim, quando você tinha uma mudança de versão, não é igual hoje que é só software. Não, você tem que mudar o hardware. Sim, e as coisas quando universalizou assim para o PC, sim. Né, e principalmente quando veio o Windows, aí isso jamais, bem, né, já anos 90 assim, mas a coisa, ela tinha muitas brigas, né, IBM, Apple. Exato. Então você não tinha uma coisa assim, é um padrão, não, ou é Apple ou é IBM, depois veio o PC, né, que aí você montava o hardware e tal. Depois a Microsoft que começou com essas integrações, né? Então hoje você pode ter um pacote Office não só num Apple quanto num PC Windows, mas você pode ter ele na nuvem também, que você não precisa ter nenhum dos dois. Sim. Só basta ter o navegador. Então na época eu comecei a fuçar nesse computador e tal, e comecei a me interessar mais. E aí o segundo, né, além do meu avô, meu maior incentivador, assim, o meu padrasto, que ele também gostava muito de computador, e eu tinha uns 14 anos de idade. Um amigo meu da escola, ele falou, cara, eu estou trabalhando há 14 anos, né, cara? Hoje é molecada de 14 anos, não fala em trabalho, mas olha só, 14 anos, ele falou assim, cara, eu estou trabalhando numa escola tradicional de São Paulo, chama Escola da Vida, e eu não estou arrumando ninguém para trabalhar com computador. Aí eu falei assim, esse cara chama Robson, né? Nunca mais encontrei. Mas eu falei assim, Robson, eu sei jogar, brincar com o computador, eu não sei nada sério, muito sério. Ele falou, não, cara, mas o que eu preciso é pelo menos isso. E aí eu fui para uma entrevista e eu tinha que utilizar muito o que eles iam lançar uma ferramenta na época, que era um editor de texto chamado WordStar. Ok, perfeito. E aí ele falou assim, cara, vamos lá, não sei o que. Bom, enfim, fui trabalhar nessa escola, foi meu primeiro emprego, 14 anos de idade, a Escola da Vida, no Butantã, em São Paulo. E chegando lá, né, muitas coisas aprendi na marra. Sim, né? Tinha uma chefe ali bem rígida assim comigo, que na época eu ficava assustado, o molequinho, 14 anos, né? Chorava. Mas aquilo que, cara, foi a minha escola. E aquele dentro de uma real, escola. né? Aquele era o mundo real. O mundo real. Então. Você tem que começar por lançamento de notas, coisas, faltas, essas coisas. Como? Assim? Lançamento de notas, faltas. Então, nessa época, eu era digitador voltado para a lição de casa. O meu contato era mais com o pedagógico. Então, era assim, eu tinha uma janelinha na minha sala, os professores faziam a lição da forma como eles queriam. Em papel? Em papel. Você tem que ler. E aí eu olhava, eu eu tinha que não só digitar o texto, mas eu tinha que idealizar como que aquela figura eu podia colocar aquilo numa moldura, num word art, uma caixa de texto, alguma coisa assim. Então eu tinha que idealizar aquilo. E eu tinha uma tarefa toda sexta-feira, Kendi, eu tinha que abrir um armário, pegar vários disquetes, fazer backup de todo o meu HD, porque a empresa ela vinha para formatar o disco e eu não tinha espaço. Então o que a gente trabalhava por semana já matava a memória do computador. Exatamente, não é igual hoje, você fica, né? Acabava rápido a memória. E aí nós tínhamos uma política lá, eu tinha que imprimir tudo, colocar numa pasta, aquelas pastas de... Porque se perder ainda tinha... Então nós tínhamos o físico, ver, né? Então nós tínhamos o físico impresso, que era qualquer coisa só levar na máquina de xerox, e eu tinha também o disquete, né? E o arquivo e o HD que eles trocavam aí a cada um mês, 2 meses, eles também trocavam o HD. Então era uma série de políticas lá de backup na época. Então juntou muito daquela eletrônica da infância. Então eu falo, eu não deixei de gostar nem de fazer daquilo que meu avô falou que eu ia fazer, né, que era engenharia eletrônica, mas acabou vindo uma coisa que na época, lá no início dos anos 80, não existia, né? Então eu uni a parte eletrônica com a parte de software e tal, e aí a coisa começou a acontecer ali na minha vida. E aí nunca mais parei de trabalhar com TI, né? Nunca mais. Inclusive você mexia no hardware também, né? Se precisasse mexer lá em alguma coisa do então, Kendi, olha que interessante. A fiação lá nessa... porque eu me recordo que assim, no começo
você colocava um teclado novo, ele não entrava, você tinha que programar ele para começar. Tudo, era tudo muito manual, né? Hoje a gente está vivendo inclusive um ano transformador aí acho que 2023 está marcado aí pela inteligência artificial, que é uma coisa que está mudando muito de novo. Eu arrisco dizer, né? Os seus vídeos ficam eternamente aí na internet, né? Mas eu arrisco dizer que daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, a gente vai notar que 2023 para 2024, ele vai ser um ano tão impactante na tecnologia como foi o surgimento da internet. Então é uma coisa a esse ponto. Porque todos nós lembramos quando a gente começou a usar a internet, o que ele transformou na nossa vida. Então eu tenho certeza absoluta que essa época agora vai ficar marcada por isso. Inteligência artificial, quem não se adaptar a ela, né? Então, e não adianta a pessoa ficar criticando. Eu tenho os meus clientes, que 90% são escolas. E aí alguns falam, Alan, vem pra cá, eu preciso treinar o pessoal para entender o que é isso aí de ChatGPT, o que é essa coisa toda e tal. Né? Agora a Microsoft, que também tem um poderoso também dentro do Edge, do navegador, vem aqui me ensinar. E tem outros que eu falo, vamos dar um treinamento para os educadores. Tem outras escolas que falam, Alan, pelo amor de Deus, bloqueia o ChatGPT. Isso aí está me lembrando uma história que quando eu comecei a implementar a área de segurança da informação, firewall nas empresas, nas escolas, a primeira coisa que eles pediram, Alan, bloqueia a rede social, né? Bloqueia pornografia, sempre foi o padrão, a gente dentro da escola, a gente toma muito cuidado com o negócio de pedofilia, a gente é muito sério quanto a isso, sempre atualizando essas políticas. Mas rede social é uma coisa que 90% dos meus clientes, eu arrisco dizer, 80, 90% dos meus clientes deixaram aberto nos últimos anos para os alunos utilizarem, que foi a melhor coisa. Lógico. Porque na pandemia, cara, as escolas que se aproximaram mais dos alunos e não perderam aluno, estavam preparados e conseguiram dar conta da pandemia, dar conta que eu digo, gerenciar o incidente, que foi é muito mais que um incidente, eu não estou falando da coisa doença, mas gerenciar o incidente dentro da escola, de administrar isso, de ter, porque foram 3 momentos. Foi o momento que foi todo mundo para casa, foi o momento que eles precisavam se comunicar com os alunos em casa, e foi o momento que metade voltou, metade não, e aí tinha que ter aula híbrida, e aí tinha que ter o professor aqui, a webcam aqui. E os professores também não se adaptavam aqui. Aí o professor estava falando com um em casa, a mãe estava também dando palpite ali. O cachorro lá latindo. Aí todo mundo tomando conta, aqui a sala de aula, uma falação e tal, e aí teve essa época também, foi um ano desafiador, né? Eu até arrisco dizer que foi mais desafiador aí o híbrido para os professores do que o próprio período em que estava todo mundo em casa, porque era uma forma só, e aí a escola tinha que administrar isso, né? As escolas muitos clientes mesmo investiram em câmera, investiram em mais link de internet, mas os que estavam preparados, né? Esses que eu falo, que já tinham contato com o aluno na rede social, já tinha o aluno mais próximo ali no WhatsApp, no Insta, né? Então foi muito mais fácil, simples, né? As escolas que já tinham, por exemplo, Google for Education, que a gente usa muito nas escolas, ou que já usavam Zoom, né? O Meet, não importa, vou falar. Eles já tinham, o aluno já tinha o costume de acessar para ter alguma coisa. Só que os professores, muitos, até nas faculdades que eu dava aula, o pessoal não usava o Google Meet, né? E aí passou Isso, o Zoom também, né? E tem outra coisa engraçada, né? Tinha essa coisa da gente montar estúdio, fazer toda aquela coisa. E isso caiu por terra, cara, porque o importante era você estar ali. Exato. Né? Cara, hoje o juiz, o promotor está conversando lá, Sim. O cachorro está passando no fundo. É verdade. Então é isso, cara. Perfeito. E a Gil tem quantos anos já? 23 anos, cara. Puxa, que bacana. Eu falei pra você, de 1993, aí quando foi em 97 que eu entrei na faculdade de administração, eu fiz um exercício, né? Meio que hoje seria o meu mural de sonhos, né? O plano de ação, assim, metas. E aí eu falei, cara, eu quero montar meu próprio negócio.
eu comecei a buscar na mente algumas imagens de quando eu trabalhava naquela escola com 14 anos e eu via o cara indo lá arrumar o meu computador. Era uma empresa terceirizada e na época era assim, eram poucos que faziam. Poucos, e ganhavam muito bem. Ganhavam muito bem. E aí eu falei, cara, eu quero uma empresa disso. E aí veio, em 2000 a gente tinha outro nome, não era Jaulan, era professoralan.com, profalan.com, né? O plano de saúde do seu computador, era o nosso slogan, né? E a gente focava, na época, em ir para as escolas, consertar os laboratórios, porque o aluno baixava tudo, colocava vírus e tal. Sim. Então era esse o nosso trabalho, e as redes e tal. Depois a gente percebeu que chegou uma época que o hardware o cara jogava fora, comprava outro, vieram os notebooks, vieram os tablets, e a gente teve que se adaptar. Aí o hardware, né, em termos de faturamento da empresa, passou a ser 15%. E aí toda outra solução foram as plataformas, a parte de segurança. Então hoje o aluno para acessar... constante, né? Vocês têm que justamente ficar aprendendo mais rápido do que o pessoal que está lá. Então, por exemplo, infraestrutura de Wi-Fi para suportar 1.400 alunos, 2.000 alunos, 10.000 alunos. Então tudo isso a gente aprendeu a... Trabalha muito final de semana, né? Ou final de semana, à noite, né? Feriado, com certeza. Que legal. Mas que bom, viu? E fala do livro também. Kendi, o primeiro livro que foi você que me incentivou isso aí, imagina, você me ligou na época, né, lá em 2009, e aí eu falei, Kendi, você tá louco, eu sou escritor, cara, e isso fez toda a diferença na minha vida. Que bom. Eu te agradeço, assim, do meu coração, porque quando eu faço exercício de gratidão, você tá lá na minha imagem, lá, porque foi um baita incentivo e faz toda a diferença, tá? Quando eu vou numa escola hoje e a área executiva, a diretoria me contrata, não sei o quê, poxa, faz diferença saber que você é autor de um livro. É verdade. E aí teve um negócio interessante, né, Kendi? Eu fiz aquele livro baseado no meu mestrado na Flórida, que não tem nada a ver com tecnologia, mas que eu adaptei vários profissionais de TI, falando uma linguagem técnica, prática, objetiva. Então, lá atrás, cara, eu fui taxado, assim, fui chacota falar que o cara ia falar de neurociência para profissional de TI. Isso lá em 2009 foi muito ousado. Mas aí veio, né, o negócio... E Kendi, hoje o que tem de profissional de TI que buscou coaching, inteligência emocional, psicologia positiva, um monte. Mas assim... e eu fico muito feliz de ser o pioneiro. Exatamente. Né? A gente tem registro na internet, como o primeiro IT coach do Brasil, nomes que a gente até usou na época, né? Sim. É uma pena que, claro, que o nome coach, né, e coaching tenha sido, no Brasil, tenha criado esse vício péssimo, ruim, porque a galera começou a fazer cursinho de no final de semana, 5 horas e ia transformar a vida da outra pessoa na segunda-feira. E não é isso, né? Não é isso. Então, assim, eu estava em 2008, em setembro de 2008, a minha empresa atendia uma faculdade de médio porte, né, que foi vendida para um grande grupo. E esse grande grupo que comprou falou, cara, você tem 3 meses para passar tudo que você sabe e pode ir embora, que a gente não terceiriza. E aí eu falei, cara, então agora é minha chance de fazer mestrado lá na Flórida, porque antes quando eu tinha dinheiro não tinha tempo, e agora eu vou sem tempo e sem dinheiro, eu vou do mesmo jeito. E aí fui lá e foi, assim, a melhor virada de chave da minha vida, né? Conheci lá você, Sandra Luz, Dr. Portiglietti, Rafael Olivieri, a Fátima. Então, muitas pessoas, né? Paulo Vieira, né, cara? Sim, exatamente. Poxa, às vezes eu falo com a pessoa fica até assim, eu estudei junto com o Paulo Vieira, né? Colega ali. E esse ano eu fiz a imersão com ele. Fez o CIS? 3 dias. Legal. Lá no que legal. Centro São Paulo, lá. Que olha, tinha 12 pessoas sentadas e mais umas 10.000 online. Olha que legal, que bacana. Então, assim, isso teve essa coisa, né, do nome e tal.
E aí eu conheci uma amiga, comecei a dar muito palestra na época, muita palestra, mas assim, era um volume de palestras maluco. Até antes da pandemia, tinha dia que eu chegava até a machucar o joelho, a coluna, porque era 8 palestras por dia, cara, 4 de manhã, 4 à noite, era coisa maluca. E conheci uma professora chamada Esther Coço, lá em Carapicuíba, numa faculdade, né? Ela falou assim: você topa ir dar uma palestra na Unip de Alphaville? Eu falei: Esther, é que o meu público é TI e tal, você é de RH, administração, logística. Ela falou: não, Alan, isso que você está falando serve para qualquer pessoa. Exato. O que você está falando é para qualquer profissional. Eu falei: Esther, mas... né? Ela falou: Alan, chegou na hora de você... Isso foi ali por volta de 2013, por aí. Então você percebe que tem ali são 4 anos que eu estava utilizando o método na minha vida. Porque eu precisava curar a minha vida pessoal, profissional, conjugal, social, fazer a minha empresa retomar faturamento, tudo. Então, não adiantava querer transformar a vida do outro, querer ser coach do outro, você precisava mudar a minha vida, né? Mudar minha vida, mudar a vida do próximo, isso é bíblico, né? Ajude primeiro quem está próximo de você. E aí essa coisa de... E aí a Esther me levou para lá, eu abri a cortina, cara, aí tinha lá quase o laboratório, o auditório lotado lá, eu fiquei em choque aquele dia, eu falei: eu vou, não vou. E aí daquele dia em diante, né, aí eu não parei mais, criei, eu tinha feito a formação, né, com o Paulo Vieira, depois fui atrás do Tony Robbins, junto com a minha esposa, com a Luciana. Junto da Luciana, minha esposa, nós criamos um instituto de coaching e o nosso principal público, os universitários, né, que a gente treinava dentro das escolas, e nós pegamos um case de sucesso, que é o time de futsal feminino Taboão Magnus, que hoje ele está entre os 3 maiores times do mundo. A treinadora ganhou como maior treinadora, disputando com homens, inclusive uma treinadora do mundo, no ano passado. A Luciana dá processo de coaching para a menina individual. E aí chegou minha hora, né, Ken? Então, 14 anos depois que eu comecei nessa jornada, eu falei: cara, eu preciso lançar agora um livro que não fale só para os profissionais de TI. E aí vem aí o poder da imersão. Já está pronto, eu só estou dependendo da editora Laços abraçar o projeto. E o livro da Luciana, que é A Lei da Conquista, que é um livro também totalmente baseado nos resultados, que não é uma coisa que a gente está chutando no mercado, não, é uma coisa que a gente sonhou, idealizou, planejou, investiu pesado, financeiramente falando. Você sabe que para Tony Robbins tudo é caro, os cursos são caros, as formações são caras, mas eu peguei o time de futsal feminino, idealizamos aquilo em 2015. E era uma aposta, né? E hoje toda uma aposta total, cara, porque era assim, um time que as meninas não tinham salário, que não tinham patrocínio, que não tinham nome de peso, que não tinham uniforme para jogar, que não tinham sequer onde morar. E graças a Deus hoje está aí entre os maiores times de futsal do mundo, graças ao trabalho da Luciana, né? Sim. Inclusive ela está convidada para vir aqui ser entrevistada. Não, legal, bacana, te agradeço. Beleza, meu amigo, aparece outras vezes, viu? Obrigado. Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro. Ó, o meu Insta é o @profalan, prof é abreviatura de professor, Alan com 2 L's e N de navio no final. O da Geolan é Geolan TI, de tecnologia da informação, tá? E o meu telefone é o 4787 DDD 11, tá? 4787 9756 e o WhatsApp 97483 4484. Nosso site é o geolan.com.br. Perfeito. Gratidão, meu amigo. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor, né? E empreendedor e visionário, professor Alan Rangel, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.